o dia depois da pandemia. Muito bem, nós estamos aí já perto de um final, pelo menos, aí começando a vislumbrar um final desse período de pandemia. Foram vários meses aí, em muitos locais aí, em lockdown extremo, muitas pessoas trancafiadas, confinadas em suas residências, tendo aí os seus direitos aí de locomoção aí suprimidos, e em outros locais aí com regras severas de distanciamento, em outros locais nem tão severas assim, mas aí já começa-se aí a anunciar tratamentos, medicamentos, vacinas. Já estamos aí na iminência de uma vacinação em massa que pode ocorrer a qualquer momento, ainda que muitas dessas vacinas não tenham aí sua comprovação 100% garantidas, mas estamos aí nos aproximando de vislumbrar pelo menos aí um fim desta situação, que talvez da forma que ocorreu nunca tenha ocorrido na história da humanidade. Nós estamos aqui agora vivendo, testemunhando um momento histórico na história da humanidade, principalmente na história da igreja. Nunca se viu o que aconteceu, o que está sendo feito. Isso também não só por causa da doença em si, do vírus em si, mas por causa das atitudes que foram tomadas pelo mundo político, pelas autoridades aí do mundo inteiro, inclusive da nossa nação aí, o nosso Brasil. Ficamos chocados logo no início com as imagens aí das igrejas aí fechadas pela justiça. Muitas igrejas foram fechadas pela justiça, pelos prefeitos, pelos governadores, aqui pelo menos na nossa nação, mas isso ocorreu aí quase pelo mundo todo, salvo algumas exceções. E ficamos chocados com as imagens aí das pessoas indo para a porta das igrejas aí orar, né? Pessoas orando nas ruas, nas praças, e até nutrimos em nossos corações alguma esperança, alguma esperança aí a respeito de um avivamento, de um despertamento. Ficamos aí com nossos corações aí palpitando aí, acreditando que poderia ser aí, a igreja poderia reverter ou converter esta situação em um grande avivamento, um grande despertamento, principalmente ou principalmente aqui na igreja evangélica brasileira. Então essas imagens aí nos chocaram muito, e até imaginávamos aí que a igreja tomaria posturas ou atitudes aí que mobilizassem aí os seus membros, os seus fiéis, mas só que não foi o que ocorreu. Na verdade, a igreja agora tem ainda desafios maiores. Na verdade, são os mesmos desafios, só que agora maiores, intensificados. Porque em vários âmbitos, aí na esfera de toda a vida, toda a sociedade, os desafios e obstáculos se tornaram maiores e em maior número, maior quantidade. Por exemplo, no âmbito político, no âmbito político, muitas suspeitas de corrupção, tentativas aí de aprovarem, em muitos países, na verdade, foram aprovadas leis imorais. Aqui no Brasil, na nossa nação, tentativas de passar por debaixo dos panos aí pelo mundo político, pelos nossos políticos aí, leis que atacam e que afrontam diretamente a igreja e a fé. Leis como o aborto, como vimos aí ser aprovado na Argentina, o aborto aí, muitas pessoas indo para as ruas comemorar. Isso, é certo que isso não aconteceu aqui na nossa nação ainda, mas vemos aí que a pandemia se aproveitaram da situação da pandemia para tentarem atacar a igreja aí. É claro que por trás disso nós sabemos que é uma atuação maligna. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra forças desiguais que atuam por trás de todo esse sistema. Leis como aborto, liberação das drogas e entre outros.
e vemos sempre estas questões sendo colocadas na mesa, sempre nós removemos ela da mesa e de novo elas são trazidas à tona. Parece que há um empenho do mal para que essas leis ou essas coisas sejam aí aprovadas. No âmbito familiar, nós vimos aí a tentativa de destruição da família. Na verdade, muitas famílias foram destruídas e a igreja terá um grande trabalho pela frente. Se o buraco já era fundo, o buraco se tornou ainda mais fundo no que diz respeito aí às famílias, a reconstrução das famílias. Muitas famílias se separaram, ocorreram nessa pandemia muitas separações, muitos divórcios, muitas coisas, violência doméstica, além da questão das doenças, diversas doenças. Como o sistema de saúde ficou mais preocupado com a Covid, muitas pessoas ficaram sem os seus tratamentos, sem os seus medicamentos e, enfim, tiveram os seus quadros aí agravados. As pessoas se esqueceram que, além da Covid, tem aí o câncer, tem as doenças sexualmente transmissíveis, tem as doenças autoimunes, tem as doenças aí genéticas, doenças de diversas ramificações aí, diversos tipos de enfermidades que sempre as pessoas procuram a igreja por causa dessas enfermidades, crendo na fé, crendo na verdade no poder de Deus, tendo fé no poder de Deus, que Deus pode curar aí as suas enfermidades. Então, temos mais pessoas doentes ou pelo menos pessoas com seus quadros agravados que procurarão a igreja, procurarão o poder de Deus. Além disso tudo, a questão do desemprego, muitos pais de família, muitos homens, muitas mulheres ficaram desempregados, ficaram aí encostados no governo, mas perderam aí o seu emprego, o governo não tendo mais a capacidade de sustentar essa situação. Então, também, em decorrência disso, muitos casos de depressão surgindo, doenças psicológicas, doenças psicológicas aí, doenças da mente, doenças aí do emocional se agravando, tendo seus quadros aí agravados, e teremos aí que lidar com essa questão que vem à tona na nossa época, essa questão, esse problema das doenças emocionais, das doenças psicológicas se agravando, se intensificando. Nós teremos que nos preocupar com essa questão também. Ainda no âmbito familiar, a questão da violência doméstica, abusos de menores, pedofilia, crianças aí sendo abusadas. Então temos esse problema aí ainda mais intenso e o quadro se agravando ainda mais. A igreja terá grandes desafios daqui para frente. No âmbito da igreja mesmo, algumas igrejas tiveram suas arrecadações diminuídas justamente por causa dos confinamentos, dos lockdowns, das restrições. Muitas pessoas, por causa do desemprego, por causa de todos esses fatores que estamos citando, deixaram de contribuir, deixaram de ofertar, de dizimar, e por mais que tentem passar aí através da mídia ou através da internet mesmo, tentam passar a ideia de que as igrejas são ricas, as igrejas são milionárias. Na verdade, o que nós temos são meia dúzia de igrejas que são elites, ministérios que são elites no Brasil, mas que, na verdade, majoritariamente, a grande maioria, 99% das igrejas dependem de arrecadações, de ofertas dos fiéis. A grande verdade é essa, elas não têm outra maneira de arrecadar dinheiro. Então, muitas dessas igrejas aí, na verdade, tiveram suas arrecadações diminuídas. Em consequência disso, as obras de caridade, as obras missionárias que são sustentadas por muitas dessas igrejas, consequentemente ficaram aí prejudicadas, como as ofertas missionárias não foram repassadas, não foram arrecadadas, então não chegaram ali à ponta, que é justamente os missionários evangelistas, aqueles que estão nas áreas mais remotas do Brasil e do mundo. Além de os próprios missionários e evangelistas sofrerem com a Covid nos seus países de atuação, onde cada um deles estão.
né? Então, perceba que o problema é uma bola de neve, é uma coisa que atinge aí toda a extensão da igreja. Muitas pessoas deixaram de frequentar as igrejas, crianças deixaram de frequentar as igrejas por causa das regras de distanciamento ou de isolamento social. Muitas igrejas não têm espaço físico para atender as exigências, ou não tiveram espaço físico para atender as exigências dos governos, né, das autoridades, e tiveram aí suas atividades limitadas, por mais que as igrejas se esforçaram para migrarem suas atividades para a internet, fazendo cultos online, trabalhos online, mas mesmo assim não é a mesma coisa, não pode ser equiparado à atenção aí presencial, aí, o atendimento presencial da igreja. Não pode ser substituído de maneira nenhuma. Então, a igreja sofreu muito com esse período de pandemia. E, na verdade, o que nós tivemos não foi um avivamento como imaginávamos que teríamos, ou como muitos imaginavam que teriam. Na verdade, agora temos mais desafios daqui para frente. E como a igreja deve se portar daqui para frente? Na verdade, eu vejo que essa pandemia veio para muitos, ela tem muitos propósitos, muitas finalidades. Deus tem os seus objetivos e seus diversos objetivos através porque Deus permitiu. Deus permitiu, é a vontade de Deus e nós não temos como fugir disso. Então, na verdade, eu vejo que um desses objetivos é que essa pandemia veio para testar a nossa capacidade de mobilização. Eu vejo que muitas igrejas não tiveram essa capacidade, esse poder de mobilização, de manter a igreja, manter o corpo, manter os fiéis mobilizados, né, unidos ali, sendo ali atendidos ali, tendo a assistência da igreja. Então a igreja terá de se empenhar ainda mais na evangelização, na pregação do evangelho, nas visitas, né? Buscar as ovelhas que se desgarraram. Nós aprendemos o quão importante é também escolhermos nossos representantes políticos, desde o presidente da República até o vereador da menor cidade. E também a importância de orarmos por eles, para que nós possamos ter uma vida quieta, sossegada, como diz Paulo aos Romanos. Então, vimos aí o quão importante é escolhermos corretamente os nossos políticos, nossas autoridades e orarmos por eles, porque grande dos malefícios foram provocados por decisões incorretas, decisões políticas incorretas. Então, a partir de agora, nós como povo de Deus, como servos de Deus, como igreja, devemos a partir de agora fortalecer a estrutura, traçar estratégias, unificar os membros, mobilizar a igreja, porque a batalha continua.